Criação de uma nova moeda, o cruzado. Escala móvel de salários. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. Os policiais circularam pelos supermercados como se fossem fregueses para pegar os remarcadores em flagrante. Os senhores estão presos por desobediência ao decreto presidencial. Já está declarada mesmo. Chame o nome do José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Está fechado em nome do povo. Cheguei aqui e perguntei assim, minha filha, isso é pra que essa fila? É pra ovo, e aquela ali? Aquela ali é pra pedaço de frango, e aquela outra lá é pra pão. Ou nós fazemos esse plano dar certo, ou nós realmente temos que caminhar por um processo, como todos disseram até hoje, que era o processo recessivo. Não cresceu como o país necessitava. Para evitar que chegássemos a uma situação sem volta, resolvemos enfrentar o problema, a fim de evitar dificuldades maiores para o Brasil, perecendo as conquistas do Plano Cruzado. Olá, eu sou o Carlos Alberto Sardenberg e este é o Fio da Economia, o novo podcast da CBN. Vamos mergulhar nos últimos 40 anos da economia brasileira, desde a democratização até os dias atuais. Teremos 8 episódios e cada um deles teremos um entrevistado que será uma pessoa que acompanhou de perto os acontecimentos ou que participou diretamente da história. O nosso primeiro episódio é o Plano Cruzado, lançado em fevereiro de 1986, primeiro governo civil depois da democratização. Foi também a primeira tentativa de combater a inflação e criar uma moeda estável. O plano deu algum resultado no começo, foi muito bem recebido pela população e depois fracassou espetacularmente. Seguiram-se vários planos fracassados até a chegada do real 9 anos depois da democratização. Hoje nós vamos entrevistar Pércio Arida, que foi um dos coordenadores e dos organizadores do Plano Cruzado. Ele era, na ocasião, secretário de Coordenação Econômica da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, que é o atual Ministério do Planejamento. Aliás, eu, na mesma época, era coordenador de Comunicação Social da Secretaria do Planejamento. Isso foi durante o governo Sarney. Conhecemos, portanto, bastante bem essa história. E o Plano Cruzado, ele foi assim meio no improviso, meio pensado, meio, digamos assim, feito meio sem saber exatamente quais são os passos seguintes. E o resultado é o que você vai ver aqui nessa entrevista com o Pércio Arida. Pércio Arida, muito obrigado pela sua participação. Prazer é todo meu, Sardenberg. Muito obrigado. Bom, nós temos a seguinte ideia, né? O país entrou na democracia, voltou à democracia em 1985, com a eleição de Tancredo, que acabou morrendo antes de assumir, e que acabou sendo o governo do presidente Sarney. Algum tempo depois nós teríamos a Constituinte, mas enfim, o fato é que o Brasil voltava à democracia. E isso foi um motivo de satisfação, de alegria para todo o país. Só que nós iniciamos também um momento de muitas crises econômicas, e muitas tentativas de debelar essas crises que deram em nada. A primeira dessas tentativas foi o Plano Cruzado, de 1986, o plano do qual você participou. E eu queria primeiro que você nos dissesse, quer dizer, aquela situação. Havia um grupo de economistas que esteve o tempo todo na oposição e que, em 85, parte desse grupo, pelo menos, foi para o governo. Governos estaduais, governo federal e tal. E aí tinha que responder aos desafios. O que vocês encontraram no início da democracia? Como é que era encontrar a situação econômica? Bem, havia ali, claro, a democracia tinha voltado, os militares tinham saído de cena, mas não era exatamente que a oposição tinha chegado ao poder. Porque durante o governo militar, particularmente na longa chamada extensão da abertura gradual,
A preocupação dos militares sempre foi ter um partido político que expressasse as suas ideias, que era a antiga Arena. Exato. Bem, e várias das iniciativas do governo militar foram tomadas para tornar esse partido forte. Uma delas, eu vou dizer por que isso é importante, foi em 79, que mudou a lei eleitoral para dar um teto de representação em São Paulo e em alguns estados mais populosos, para aumentar a bancada dos estados do Nordeste, que era onde a Arena tinha base. E na eleição, na base de um homem e um voto, não havia chance dos militares ganharem. Mas, enfim. Aliás, isso continua até hoje. Até hoje é assim, né? Essa distorção vem até hoje. E quem figuras mais importantes da chamada Arena era o presidente Sarney e Antônio Carlos Magalhães, que no processo de redemocratização perceberam para onde sopravam os ventos, fizeram uma aliança com o principal candidato da oposição, que era o Tancredo Neves. Exato. Então, quem chegou no poder, na verdade, o Tancredo faleceu precocemente, ninguém soube da doença dele antes, faleceu antes de tomar posse, e arrumaram uma solução jurídica para que o Sarney tomasse posse. Eleição indireta. Que era o vice na eleição indireta. Mas que tinha sido o comandante da Arena até então. Exatamente. Então, houve uma transição para a democracia, mas o bloco que sustentava o governo, inclusive o presidente da República, era parte da antiga Arena e parte da oposição. Por que eu dou ênfase a esse aspecto? A inflação era alta, ela tinha, vamos lembrar que a inflação saiu de menos de 10% ao ano na década de 60 e estava em 200% ao ano quando os militares deixaram o poder. Então, a inflação foi a grande herança do governo militar. Além disso, tinha havido a crise da dívida externa. Então, o Brasil, quando o primeiro presidente eleito, ainda que de forma indireta, chega ao poder, tem uma inflação de mais de 200% ao ano, instável. Por que eu digo instável? Aliás, ela não caía. Ela pulava de um patamar para outro, mas ela não caía por causa dos mecanismos de indexação. E em moratória, mas não pagava a dívida externa. Tinha uma balança comercial boa, mas estava em moratória. Bem, em 86 teve uma crise política. Claro, o Fernando Henrique, que naquela altura era senador, nas vozes mais importantes da oposição, ameaçou romper com o governo. Sarney tinha duas preocupações. Primeiro, evitar a volta dos militares ao poder. Então, qualquer instabilidade institucional, de repente os militares voltam. Então, eu até tenho uma preocupação que me parecia cabível naquela altura. A segunda preocupação era dele, né, como político, sobreviver. Claro, porque ele não tinha legitimidade, nunca foi da oposição, era vice e acabou um presidente sem querer. Então, tinha ali uma preocupação de sobrevivência dele. A ameaça de rompimento do Fernando Henrique colocou ele numa situação particularmente frágil. Quando veio a ideia, Sayad provavelmente tinha conversado com ele. João Sayad, que era João Sayad era um economista também, era o ministro do Planejamento. Como economista, está familiarizado com as ideias econômicas, era convencido da necessidade de estabilização e falou para o Sarney, vamos fazer um plano de estabilização, que para o Sarney político, tarimbado, percebeu na hora que o plano de estabilização podia ser sua tábua de salvação política. Certo. Bom, que plano? O Sayad, àquela altura, conhecia o trabalho que André e eu tínhamos feito. André Lara Rezende. Que era chamado depois chamado Plano Larida, que era, no fundo, era a base do Plano Real. Só foi acontecer em 94. Exatamente. Então, essa era uma ideia.
Outra ideia que também circulava na época... Só para registrar, quer dizer, essa ideia do plano Larida, que era a partir da indexação... Tem uma moeda virtual. Tem uma exato. moeda virtual e tal. Esse plano, essa ideia nasceu antes da... Antes. De Essa 83, ideia nasceu de 84. Nasceu de um paper que André e eu escrevemos, Uhum. propondo a criação de uma moeda virtual como transição para o momento de estabilidade de preços. Uhum. Que era exatamente a espinha dorsal do Plano Real. Tinha uma ideia alternativa, que era a ideia do Francisco Lopes, que era a ideia de fazer um congelamento temporário de preços e salários, você quebra a inércia da inflação Uhum. e tira a cláusula de indexação dali para frente. A inflação, se voltar, ela volta a partir de um patamar muito mais baixo. Bom, nas duas ideias, tinha sempre a ideia que o déficit público seja mais ou menos sob controle. Bem, Sayad conhecia essas duas teorias. Ele era ministro. Ele assumiu o ministério junto com o Sarney, que foi em 85. 85, exatamente. 85. E você foi para o governo também. Ele, Sayad, que me chamou. Eu não era nada. Eu era um secretário de política econômica do Ministério do Planejamento, que já não tinha tanto poder assim. Mas isso é o que era a minha função na época. Mais tarde eu tive funções mais relevantes, claro. Banco Central, BNDES, mas na época era isso. Uhum. Sayad convenceu o Sarney que tinha ali, Sarney com instinto político percebeu que podia ser sua tábua de salvação, que plano fazer. Bem, aí Sayad conversou comigo, eu conversei com o Saulo Ramos. Saulo Ramos, que era... E Saulo Ramos era o consultor-geral da República, Isso. uma figura jurídica que não tem hoje, mas era o homem forte da parte jurídica de governo. Uhum. Tudo passar por ele. Para demarcação de terra indígena, o que você pensasse com problema jurídico, e Sarney tinha confiança irrestrita no Saulo Ramos. E a gente estava falando de uma troca de moeda. Quer dizer... Quando falamos de uma troca de moeda virtual, padrão com duas moedas, Saulo Ramos fulminou a ideia. Falou, peço, isso é delírio de economistas. Zero de chance aqui nesse governo. Isso é anticonstitucional. Viola a Constituição brasileira. Acabou. Essa ideia é sepultada. Eu fiquei numa frustração horrorosa. Falei, eu tinha confiança na ideia. Mas, enfim, vamos pensar o que fazer. Uhum. Sobrou outra ideia, que era uma ideia originalmente do Francisco Lopes. Do congelamento. Do congelamento de preços e salários. Os políticos adoram. Pois é, mas naquela época eu tinha 33 anos. Minha familiaridade com a política era nenhuma. Claro que o político adora, mas eu não me era tão claro assim. Entende que o político adorava congelamento. E a população também, né? Todo mundo. Claro. Claro. E aí eu falei, olha, o congelamento de preços e salários é complicado. A Argentina está fazendo um congelamento, me parece precário. Parece que Israel vai fazer alguma coisa. Mas eu não conheço o caso de Israel. Você falou, não, peraí, mas então precisa conhecer, porque quem sabe Israel sirva de inspiração, etc. E aí ele arrumou uma carta do embaixador israelense me apresentando para pessoas em Israel. E eu conhecia bem, do meu tempo acadêmico do MIT, o Michael Bruno, que era o presidente do Banco Central de Israel naquela altura, e era o principal arquiteto da estabilização. Uhum. O que Israel tinha feito era um congelamento temporário, 3 meses, depois soltou gradativamente os preços, um baita controle fiscal. Para ter ideia do controle fiscal, Sardenberg, salário de diplomata israelense no exterior foi reduzido em dólar. Em dólar. Ajudou também Israel, porque Israel tinha um déficit danado. Para fazer por que isso é importante depois. Ajudou o auxílio americano. Não, primeiro tinha auxílio americano, sim, mas Israel tinha ocupado o sul do Líbano, tinha invadido o Líbano. Uhum. É um gasto militar enorme. Exato. Pouco tempo depois, antes do plano de estabilização, Israel retirou as tropas do Líbano. Então diminuiu o gasto militar. Também ajuda no orçamento. Bom,
Conversei com o Michael Bruno, voltei e falei, olha, é possível, Israel está funcionando. Primeira questão, déficit público tá certo ou não está? Naquela altura, para você ter ideia da bagunça que existia, tinham 3 orçamentos. Tinha orçamento monetário, orçamento de crédito e orçamento fiscal. Os 3 não eram consolidados, ou seja, você não conseguia saber o que acontecia exatamente. Não sabia exatamente quanto que tinha arrecadado. Não existia a Secretaria do Tesouro. O Banco do Brasil operava como subsidiária do Banco... Aliás, o Banco Central era subsidiário do Banco do Brasil. O Brasil queria assinar um cheque, o Banco Central depositava na conta do Banco do Brasil, o Brasil emitia o cheque em crédito a alguém. Chamada conta movimento. Era uma bagunça fiscal e monetária enorme. Uma maneira de julgar era saber se... Escuta, mas na hora H está emitindo mais dívida pública ou menos. No começo de 86, fatores variados, pelo contrário, estava emitindo menos, não precisava emitir dívida pública, dava a impressão que as contas públicas estavam menos em ordem, estavam mais ou menos em ordem. Então pensamos um plano, que seria esse congelamento de 3 meses, conversamos com o ministro da Fazenda, que era o ministro Funaro. Ministro Dilson Funaro. Funaro, que não era economista. Economistas têm inúmeros defeitos, mas em matéria de macroeconomia, quem não é economista está em desvantagem. Por exemplo, Funaro era uma figura assim, ótima figura, um sujeito patriota, dedicado ao bem do país. Um empresário. Mas era um empresário. Era um empresário que tinha dívidas e importava matéria-prima. Tinha uma fábrica de brinquedos, né? Exato. Então, na mentalidade do Funaro, o que era economia indo bem? Era o seguinte, importação barata, juros baixos e demanda aquecida. Porque aí o custo dele cairia e a demanda... Então, a experiência dele como empresário, que é muito frequente. Industriais têm essa visão, que é reflexo da... Você não estudou macroeconomia, reflexo da experiência dele como empresário, né? O Funaro também não entendia muito bem. E parte do que a gente chamava equipe econômica era gente de formação muito diferente. Eu estou contando isso porque é o seguinte, você tem um governo que tem um presidente que, na verdade, era da oposição. Era do regime anterior. Do regime anterior. Tem um ministro que é economista e outro que não é, não entende muito. E a chamada equipe econômica tinha um pedaço que vinha da PUC do Rio. O André Lara estava lá, o Edmar Baixa estava lá, eu estava. E outro pedaço que vinha da Unicamp, que era outro mundo de formação, mundo mais marxista, etc. Tinha o João Manuel, tinha o Beluso, que é outra visão das coisas. Certo. Um grupo da PUC do Rio no Ministério do Planejamento e o grupo da Unicamp no Ministério da Fazenda. Que o ideal seria o contrário, né? Porque o ministro importante é o da Fazenda. Era o da Fazenda, exatamente. Mas o grupo da Unicamp estava na Fazenda. Então, eu estou contando para você, mas assim, é uma montagem meio esdrúxula, esdrúxula politicamente, esdrúxula na composição do ministério, esdrúxula na equipe econômica. Mas todo mundo gostou da ideia de fazer um congelamento temporário de preços e salários. Quer dizer, só, desculpe interromper nesse ponto, só para dizer o seguinte, nós temos aqui 2 pontos, na verdade. Primeiro, é que a ditadura militar deixou uma bagunça. Sim, né? O país tinha acabado de passar por uma recessão, né, em 82, teve problema da moratória, não conseguia pagar a dívida externa, vários acordos com o FMI que não eram cumpridos, então, e com inflação de 200%. Quer dizer, então, a herança da ditadura militar... Foi muito ruim. Foi muito ruim, sem dúvida. É o primeiro ponto. E o segundo ponto é que quem assume o governo,
Não tinha uma unidade de pensamento, né? Sim, Não sim, tinha sim. nem política, nem E nem de econômica. pensamento, exatamente. Então, eram circunstâncias, em retrospecto, fácil de dizer, as piores circunstâncias possíveis. Mas para fazer uma reforma monetária. fazer uma reforma, na época, parecia possível, particularmente pelo exemplo israelense, parecia possível. Era arriscado. E eu lembro que, poucos dias antes do lançamento do Cruzado, Que foi em E aquela- 28 de fevereiro. exatamente, tinha aquela nave espacial americana, Challenger, que decolou do Cabo Canaveral, na Flórida, acompanhado pelo mundo inteiro. E, infelizmente, houve uma tragédia. Ela explodiu, matando os astronautas no ar. No ar, E ao na frente vídeo, de todo na mundo. televisão. É. E eu olhei aquilo e falei assim, é o Cruzado, vai ser assim. Eu estou contando essa história para dizer assim, o quanto nós éramos, todos nós ali, pelo menos o grupo PUC-Rio, né, inocente politicamente. Você imagina que foi um sucesso extraordinário, o congelamento. Exato. Enfim. Então, teve essa ideia de lançar algo. A inflação estava subindo. A inflação estava subindo lentamente. E com a redemocratização, tinha esperança de que as coisas mudassem. Não? Eu falei do governo militar que fez essa lei especial, mas o governo militar tinha tinha feito o BNH, por exemplo, para ajudar a classe média, tinha dado aposentadoria rural para gente que nunca tinha contribuído. Então, você tinha bombas assim, BNH, era um Banco Nacional de Habitação, financiar apartamentos para a classe média, sonho de todo mundo é ter casa própria, Exato. tinha um buraco ali dentro, mas ninguém sabia. Que era juro subsidiado. Juro subsidiado. Aposentadoria, naquela altura, já era claro que ia dar problema. Estou falando de 85, porque a aposentadoria para os servidores rurais, etc., foi lá atrás, década de 70, no final da década de 70, e trabalhadores rurais, desculpe. E também a contribuição era pequena. Então, o que eu estou dizendo para vocês, tinham várias bombas armadas, a face mais visível, evidentemente, era a inflação e o desemprego, que era alto, mas tinham várias bombas armadas ali. A preocupação, o que foi? Fazer um congelamento, mas, ao mesmo tempo, tomar medidas para pôr fim àquela enorme bagunça. Primeiro, criar a Secretaria do Tesouro. Não existia, né? Não tinha a Secretaria do Tesouro Nacional. Parece brincadeira, mas não tinha. Depois, acabar com a conta movimento, para dar um pouco de independência ao Banco Central na política monetária. Né? Certo. Eu, do planejamento, não fui presidente, fui diretor do Banco Central. O Banco Central tinha uma diretoria de crédito agrícola. Era alguém no Banco Central que dava crédito, imprimindo dinheiro. Se contar, parece inacreditável, mas é o que era. Entende? Vamos pontuar a história. Quer dizer, no dia 28 de fevereiro de 1986 foi lançado o Plano Cruzado, que foi uma troca de moeda, quer dizer, saímos do Cruzeiro, entramos no Cruzado, e com o congelamento de preços. Isso. Né? Congelamento de preços. Que saiu sem data marcada. Não, saiu sem data para acabar. Isso. Mas tem um acordo tácito que era uma coisa de curto prazo. Ninguém pode congelar eternamente. A ingenuidade... E o congelamento foi um sucesso. O congelamento foi um sucesso. Sarney ficou numa... extraordinário. Criou os fiscais do Sarney, que todo mundo podia fechar supermercado. Fechar supermercado. Foi um sucesso. E ali Sarney percebeu, virou instantaneamente popular. Popularidade que ele nunca tinha tido. Virou instantaneamente popular. O MDB, que tinha sido partido da oposição e agora está apoiando o Sarney, apoiou integralmente, porque políticos perceberam que o público adorou, que foi um sucesso de público extraordinário, repentino. Né? Uma bênção política que caiu do céu. A preocupação dos militares fazerem outra intervenção na economia evaporou. Uma sensação de euforia, alegria, vivas a democracia e tudo mais.
A ingenuidade nossa, imagina assim, tinha eleição em outubro. Isso era fevereiro. Isso era fevereiro e Em havia retrospecto, é óbvio que ninguém ia cumprir nada que fosse acordado para descongelar antes de outubro, para ganhar as eleições. E, de fato, o MDB ganhou tudo, todos os estados, fez todos os governadores, fez maioria no Senado e na Câmara. Um sucesso político extraordinário. Agora, do ponto de vista econômico, o que aconteceu? Taxa de juros muito baixa, câmbio congelado, o déficit público grande, os problemas aparecem. Quando se estabiliza, todos os problemas aparecem. O BNH, Banco Nacional da Habitação, quebrou. Foi intervenção no BNH. Bancos estaduais, todos quebraram. Tem que fazer várias intervenções em banco estadual. Parte porque na eleição anterior, de 82, o Figueiredo tinha falado aquela palavra. Figueiredo, o último presidente militar, falou General assim, Figueiredo. Então fazer gol com a mão. E os bancos estaduais gastaram a roda. E em 86 começaram a gastar de novo. Olha, enfim, as contas públicas fora de controle, a demanda aquecendo. Claro, os preços estavam congelados e o plano na partida deu um reajuste de real de salário. Deu um reajuste real de salário, que não era para ter dado. E na hora H, o que acontece? Como é que você lida com uma inflação de demanda? Claramente demanda. Sobe a taxa de juros. E contém o déficit público. Então, é coisa, o beabá de economia, né? O ministro Funaro falou em subir a taxa de juros? Não. Entende? A economia está indo bem. Ele falava com os amigos empresários, todos animados, investindo. Na mentalidade, tem economia essa ideia da falsa lei de Sé, né? A ideia é que assim, a demanda cria sua própria oferta. Né? Se aquece a demanda, todo mundo investe. Isso se esquecem. Para economistas é óbvio, né? Economistas não tanto. Que investimento é demanda. Até que vai fazer uma fábrica nova, até que a fábrica fique pronta, você demanda tijolo, demanda matéria-prima, demanda... Então, quando você está investindo, porque a demanda está alta, a demanda aumenta mais ainda. Né? Exatamente. E eu lembro uma vez, nós marcamos um jantar na Dacom. A Dacom funcionava ali na... Dacom era uma revendedora. Revendedora. Funcionava naquele prédio alto, redondo, que fica na esquina da Faria Lima com a 9 de julho. Com a 9 de julho, exatamente. E você tinha uma vista do restaurante para todo 9 de julho. A 9 de julho era um congestionamento que via desde a Paulista, está tudo parado, a economia bombando. Eu falei, isso é sinal que está errado. Aí o Funaro falava assim, não, é sinal que estamos indo bem. Eu lembro, o primeiro índice de preço que saiu alto, o índice que tinha mais subido era calcinha. Mas, não, porque o povo brasileiro, as mulheres não tinham calcinha, entende? Era calcinha, mods. Aí falaram, olha, carne, o consumo de carne aumentou estupidamente. Exatamente. A população pobre tem oportunidade de consumir. Eu falava, mas gente, está dando inflação. E a resposta era, peraí, você quer subir a taxa de juros por causa da calcinha? Falei, olha, a calcinha hoje é óleo de soja amanhã. Claro, essas coisas. Quando a demanda está aquecida, sobe tudo. É que não sobe tudo ao mesmo tempo. Né? Bom, enorme discussão interna sobre o que fazer. Marcamos uma reunião em Carajás com o presidente da República. Aliás, o presidente Sarney queria mostrar para a equipe econômica a grandeza que era Carajás. Carajás, quer dizer... Que é um projeto de exploração de minério de ferro. Enquanto nós estávamos preocupados em combater o déficit público, o presidente queria mostrar a grandeza de Carajás, o Brasil que se desenvolve, o Brasil do investimento. Quando a preocupação era exatamente o contrário, precisa brecar a economia. Bom, é sucesso zero. Eu, àquela altura, pulei para o Banco... Carajás foi em junho, se não me engano. Eu, àquela altura, fui para o Banco Central, virei diretor do Banco Central, junto com o André Lara, que já era. Nós queríamos subir a taxa de juros, veto, não pode. Claro, até outubro não pode nada. Fernão queria começar a desvalorizar o câmbio. Eu falei, vai travar tudo.
país importando loucamente, ninguém exportava. Já está em moratória, não vai nem conseguir. Faltou tampinha de cerveja. Faltou tampinha de cerveja, exatamente. Olha, faltava. Imagina que Nós fábrica tivemos que importar tampinha de cerveja dado tamanho da demanda. Que fábrica de Coca-Cola, latinha de Coca-Cola, tem algo de proteger no metal, porque Coca-Cola é corrosiva, né? Guaraná não, mas Coca-Cola é. Aquele filtro que protege a latinha, não tinha. Tinha que importar para conseguir produzir Coca-Cola. Sinais assim, eloquentes que a demanda está muito aquecida. Claro que já tomamos várias iniciativas. Acabamos com a conta movimento, importantes, até porque aconteceu depois, né? Acabamos com a conta movimento, criamos a Secretaria do Tesouro, distinguimos a diretoria agrícola do Banco Central, fizemos intervenção em vários bancos estaduais, várias coisas para conter demanda. Mas, como um todo, a economia foi aquecida até outubro. Acabou tendo cenas completamente ridículas e lamentáveis. Faltou carne. Claro, os fazendeiros, vendo que o preço está congelado, preferiram deixar o boi no pasto, esperando que o preço aumentasse. Aí, bom, então vamos atrás do boi no pasto, caçar os bois no pasto. Bom, é um folclore. Teve aquele episódio que a Polícia Federal teve que buscar boi no pasto. Boi no pasto. Enfim, coisas completamente ridículas assim acontecendo. O que aconteceu ali foi que, primeiro, nosso poder era nenhum, né? Diretor do Banco Central, ninguém era ministro, ninguém tinha comando de máquina, não, poder nenhum. E você tinha uma divisão no cerne, digamos, do Ministério, entre o Sayad e Funaro, enorme. Então, a equipe econômica é dividida, o Ministério é dividido, a composição política, em composição política, ao contrário, todo mundo estava unido para manter o congelamento, inclusive a antiga oposição, a MDB. Né? Bom, terminou do jeito clássico que terminam congelamentos. O Fernão Haddad queria subir a taxa de juros. Fernão Bracher, por exemplo, queria desvalorizar o câmbio, subir a taxa de juros. Não deu, ele pediu demissão. Do Banco Central. Fernão Bracher era presidente do Banco Central. Ele pediu demissão do Banco Central. O André pediu demissão, eu pedi demissão. E pronto. E a partir daí... Nós estamos falando de que mês? Estamos falando ali de novembro. De 86, quer dizer, já tinha tido a eleição, o MDB passou já tinha... a eleição, depois da eleição ainda tinha dificuldade de mexer. Bom, então desiste, vamos embora. Certo. Todo mundo acabou saindo do governo. E a primeira experiência de estabilização brasileira foi um gigantesco fiasco. Mas teve um efeito muito interessante, que é o seguinte: ela criou no imaginário público a noção de que era possível combater o dragão inflacionário. Porque as pessoas ficaram... A inflação, naquela altura, não existia a bancarização que existe hoje. Hoje todo mundo tem conta, né? Tem conta em banco, todo aplicativo você aplica seu dinheiro. Isso. Na época, não tinha. Assim, só tinha cheque. E o banco cuidava para só abrir conta para alguém que pudesse honrar o cheque. Existia até um imposto sobre o banco, o imposto sobre o cheque. Cheque devolvido, o banco pagava uma multa. Resultado, a grande maioria da população recebia o pagamento em dinheiro. Se você tem 30% de inflação ao mês, o que você tem que fazer? Comprar tudo que não é perecível na partida. Então, o cara recebia, ele comprava óleo, açúcar, sal, tudo que é não perecível. Agora, precisa do resto do dia para você ir vivendo. Né? Esse resto do dia era corroído pela inflação. Quando isso acabou, teve um aumento de salário real enorme. Né? E criou uma sensação de bem-estar. O congelamento falhou, mas as pessoas falaram, mas tem que ser possível fazer isso. Ainda mais porque $1, um cruzado era igual a $1. Isso. E facilitou, por exemplo, o pessoal viajar. Claro, não faz tudo. Olha, tudo que viajar, consumir, importados, não tinha nada no Brasil.
Aí você conseguia consumir macarrão importado, queijo importado. Aqui teve um impacto sobre o imaginário coletivo enorme. E a partir dali, se você olhar, cada 1 ano e meio, 2 anos, tinha algum plano de estabilização. Exatamente. Até o real. Exatamente. Por quê? Porque os políticos perceberam. E todos esses planos de estabilização tinham congelamento e troca de moeda. Todos tinham. Porque os políticos perceberam que o Santo Graal estava ali. Entendeu? Quer dizer, não no congelamento, mas na estabilidade. Na moeda estável. Tinha que assegurar a moeda estável. E essa ideia do congelamento ficou no imaginário político e social. Tanto é que, assim, de cada 1 ano e meio, 2 anos, alguém tentava fazer um congelamento. De início, foi interessante porque tentavam fazer o cruzado certo. E assim, o que deu errado no cruzado? Não podia subir a taxa de juros. Deram aumento salarial. Então, assim, agora vamos fazer um congelamento sem aumento salarial. Vamos fazer um congelamento aumentando muito a taxa de juros. Era o plano verão. Tinha muita liquidez. Vamos fazer um congelamento sem liquidez. Era o plano Collor. Até o plano Collor tinha congelamento. Exatamente. Então, a ideia de fazer o... nós tivemos o Cruzado 2 foi quando descongelou. Cruzado 2, depois você teve o... Plano Verão. Teve o Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1. O Verão teve 2. O Verão teve 2. Exatamente. Aí teve Plano Collor 1, Plano Collor 2. Isso. E depois o Real. Real. Que é a história que nós vamos contar nos próximos episódios. Exatamente. Então, como aquilo ficou no imaginário coletivo, mudou a história do Brasil, porque criou algo que não havia. Entende? Uhum. Quer dizer, a gente estava acostumado, o país estava acostumado com inflação. Estava acostumado com inflação. Eu diria para você, acostumado é a palavra, é resignado. Resignado, Os exatamente. pobres estavam resignados. Uhum. A classe média que tinha conta no banco estava razoavelmente protegida. Né? Porque tinha conta no banco, tinha correção monetária, tinha uma certa proteção. A inflação era um gigantesco imposto sobre os pobres. Exato. E assim foi, até o Plano Real. Então, acho que teve o impacto do cruzado, de um lado, fracasso como estabilização, mas de outro lado, mudou o imaginário e possibilitou vários planos, até o Real. Uhum. A primeira conversa que eu tive com o Itamar Franco, antes de lançar o Real, já com o presidente do BNDES, ele falou para mim, e aí, vamos congelar? Ele queria congelamento. Claro. Entende? Porque, de novo, o Itamar Franco era vice do Collor. O Collor sofreu impeachment, ele não imaginava que ia virar presidente e virou. Curiosamente... Também era um presidente improvável. Igual o Sarney, um presidente improvável, sem legitimidade própria. Uhum. Mas que ferramenta ele tinha quando pensava em estabilização? Era a ferramenta da experiência. Fazer o cruzado dar certo. O grande desafio que a gente teve no Real foi justamente convencer o presidente e principais políticos, etc., que, olha, não tem congelamento. Vamos escapar da armadilha do imaginário criada pelo cruzado. Uhum. O cruzado podia ter dado certo, feito esse plano israelense de 85, como sempre contrafactual na história, no papel podia. Politicamente, em retrospecto, não conteve o déficit público, tinha eleição, enfim. Agora, uma vez que falhou, não adianta tentar repetir a mesma fórmula. Exatamente. Então, nós tivemos o Plano Real, o Plano Cruzado de março de 86, depois tivemos o descongelamento, que foi o Cruzado 2, em novembro de 86, e você, o Pércio, já estavam fora do governo, quer dizer, parte da equipe do Plano Cruzado já estava fora, e finalmente, em março de 87, o João Sayad saiu também. Sim. O João Sayad e o resto da equipe saiu. Lembra que o Funaro está muito doente. Isso. E quando o Funaro adoeceu de vez em 87, ele, enfim, não pôde mais continuar, a equipe, digamos, outro bloco da equipe saiu também. Saiu também, então.
E depois nós tivemos como ministros da Fazenda o Luiz Carlos Bresser Pereira Isso. e depois o Maílson da Nóbrega. O Bresser Pereira fez o Plano Verão, não, fez o Plano Bresser, e depois o Maílson da Nóbrega fez Plano Verão 1 e Plano Verão 2. Exatamente. E nós fomos trocando de moeda. Foi Cruzeiro, Cruzado Novo. Já nem lembro. Voltou para Cruzeiro e depois foi para Cruzado Novo de novo. De novo, exatamente. E quando era no Collor, por exemplo, era Cruzado Novo, né? E, bom, e os políticos, é gozado isso, né? Porque os congelamentos fracassaram todos, né? Quer dizer, tem um momento que vai e depois fracassa. E ainda assim, quando chegou lá na frente, ainda assim o pessoal queria congelamento, né? Porque, de novo, o que estava no repertório político era o congelamento. Então, o problema, como os políticos ouviam, era assim, vamos fazer um congelamento que dê certo. Exato. Então, ok, é para ser temporário, para ter taxa de juros alta, O que eu não entendo é assim, uma vez que você fez o congelamento, a memória do congelamento fica. Então, já no plano seguinte, fez congelamento, o que os empresários falaram? Bom, peraí, saímos de um plano, vai ter outro, então vamos acelerar os preços para já entrar no outro bem posicionado, com uma margem grande de lucro, para aguentar o outro congelamento. Uhum. A inflação acelerava entre um congelamento e outro. Uhum. Chegou a extraordinários 89% por mês. De inflação. Antes do plano Collor. Por mês. O número, você para pensar um minuto, como é possível? É possível. É possível. Porque estava todo mundo se defendendo do futuro congelamento. Certo. Exatamente. E a outra coisa que precisamos ressaltar é que o Plano Cruzado teve uma grande dose de improviso, né? Sim, porque quem tinha a teoria na cabeça era um grupo muito pequeno, né? E para tocar um plano desse, você precisa de toda uma máquina de governo, né? Por exemplo, quem controla o congelamento? Quem faz as tabelas de preço, né? Então foi feito, tinha muito improviso, né? Muita coisa feita ali vai cozinhando e vai comendo, né? Ali na hora. Tinha um improviso e o núcleo básico de qualquer plano de estabilização é sempre a Fazenda. Fernando Henrique era ministro da Fazenda. Isso. O núcleo básico era o Funaro, e o Funaro tinha outra visão das coisas. Exato. Como eu te disse, em retrospecto, todos os ingredientes para dar errado. E o Plano Cruzado, como os outros, né, criou também a ideia de choque. Né? Quer dizer, os outros planos eram assim, feriado bancário, plano. Feriado bancário, congelamento, troca de moeda. Feriado bancário e tal. E como houve uma sequência, como você falou, quer dizer, os empresários tratavam de reajustar preço assim que fosse possível, né? Para ficar preparado para o próximo congelamento. Curiosamente, depois do Plano Collor 2, entrou o ministro Marcílio. Marcílio Marques Moreira. O ministro Marcílio falou que não ia congelar nada. Bom, de um lado, obviamente a inflação não caiu, porque por inércia, vários mecanismos, pelo contrário, a inflação continua. Mas ela parou de acelerar. Porque você falou, bom, já que não vai congelar, então ele tinha credibilidade, então não precisa subir defensivamente. Você sobe porque um preço sobe porque o outro subiu, mas você não precisa subir defensivamente. Né? Esse mecanismo expectacional, de expectativa de um congelamento, faz com que o empresário se proteja, e a expectativa de um congelamento leva a outra, porque você sai de um congelamento. Todo mundo que queimou os dedos naquele congelamento trata de aumentar rápido o seu preço para entrar bem no próximo. A inflação acelera. Como a inflação acelera, o político precisa responder de alguma forma, faz outro plano. Exatamente. E aí as expectativas se confirmam. As expectativas se confirmam, exatamente. Foi meio que a dinâmica brasileira do cruzado em diante. Até que, com Fernando Henrique, foi possível fazer o plano original. Exatamente. De 84, através de uma solução jurídica que... E com uma diferença, a gente vai tratar disso também, com uma diferença que não teve choque, não teve nada escondido. Pelo contrário, o fato de você não ter choque e pré-anunciar mudou tudo. Porque quando você
não tem choque, você desarma aquela expectativa, né, de aumentar preços. Mas quando você pré-anuncia, você consegue mobilizar a máquina de governo. Então você consegue, não é só meia dúzia de pessoas pensando em segredo alguma coisa, não. Você põe a máquina de governo, você está anunciando o que vai fazer. E claro que tinha o ministro da Fazenda que entendia, né, do riscado. Entendia do riscado e tinha uma capacidade de negociação muito grande. Sem dúvida. Não precisava fazer nada de surpresa. E que tinham sido os planos anteriores, Sim, né? sim. E o outro, aliás, a propósito disso, quer dizer, o outro ponto que esse período todo deixou é que você precisaria ter uma liderança política, né? Sim. Uma liderança política que seria o presidente da República, ou, não sendo o presidente da República, o ministro da Fazenda, mas tem que ter uma liderança política no sentido de ser uma liderança que convencesse o Congresso, convencesse o governo. Sem dúvida. Não é? E você precisa ter uma liderança política, que eu brinquei, que entende do riscado, que entenda do que se trata. Fernando Henrique assistia a reunião de equipe econômica. Ele assistia, perguntava. Depois das reuniões, às vezes, ele me ligava. O que falaram aquela hora, o que era exatamente, o que não era. Tal. Quando ele ia negociar com o Congresso, ele sabia o que dava para ceder, o que não dava. Ele foi capaz, ele tinha uma ascendência intelectual sobre o presidente Itamar, lastreada inclusive por laços de amizade, os tempos que eram ambos senadores. Fez toda a diferença. Itamar sempre quis congelar, até o final. Fernando Henrique é que o convencia a fazer essa outra coisa meio esquisita, que ele próprio, Itamar, nunca entendeu direito da moeda virtual, o RV e tudo mais. Exatamente. E no plano cruzado, quer dizer, imagine um país do tamanho como o Brasil, você chega num dia e decreta, os preços estão congelados, né? E não tinha tabela, né? Não tinha tabela de preços e tal, ninguém sabia direito quais eram os preços das coisas. E eu me lembro de um episódio, eu estava no governo na época, quer dizer, eu era coordenador de comunicação social do Ministério do Planejamento, e eu lembro de um episódio em que foram dirigentes de time de futebol, né, para perguntar se mensalidade de clube entrava ou não entrava no congelamento, né? E você disse que, lógico que não, porque era uma associação privada, né, sócios, uma entidade privada, sócios privados, a mensalidade era resolvida entre os sócios, certo? Até que um assessor disse o seguinte: só que mensalidade de clube entra no índice de inflação. Logo, está congelada. Não, olha, esse é uma boa lembrança, porque, na verdade, não tinha um plano de voo. Como a ideia era o congelamento curto, congelamento curto é congelamento curto, não precisa se preocupar. Quando você estende o congelamento, começam os problemas. Aí tem setor, tem desabastecimento, tem outro setor, que na verdade, poderia abastecer, mas não abastece. Tem o boi que fica no pasto, tem fábrica que não consegue dar vazão à demanda. Sair do congelamento... E tinha muito... Você ia no açougue, não tinha carne, mas se você desse a volta na esquina, na porta do fundo como tinha. sempre surge câmbio, chamado câmbio paralelo, mercado paralelo, de tudo. Começa a ter ágio. Toda vez que tem excesso de demanda e o preço está fixo, tem ágio. Então, se o congelamento é curtinho, ok, mas quando o congelamento é longo, começa a ter ágio. Mas, de novo, isso era percebido pelo ministro, pelos funcionários, pelos Sarney, etc., com um bom sinal que o povo finalmente está podendo consumir. O que também era verdade, claro que era verdade, entende? Só que a velocidade com que o povo estava consumindo era incompatível com a oferta. Com a produção. Exatamente. Então, o argumento que, olha, o povo está consumindo, o povo está feliz, esse argumento politicamente era muito persuasivo. E o congelamento, que era para ser curto, de 3 meses, lembra da frase? 3 meses no máximo. Imagina, foi até outubro. Com as distorções todas. Todas as distorções, exatamente. Tudo resumido,
Obviamente, o combate ao déficit público não houve, né? Exatamente. Ao contrário, né? Aumentou o gasto, né? E aumentou a arrecadação, né? Aumentou a arrecadação, etc. Quer dizer, nós tivemos o primeiro plano da democratização acabou sendo o plano cruzado e uma sequência de planos que acabam levando, quando chegou no plano Collor e depois na véspera do real, nós estávamos já em hiperinflação. Sim. Né? O país já estava no ambiente de hiperinflação. E aquele ensinamento que ficou, né? Que era preciso que fazer um plano na calada da noite não ia dar certo. Né? E isso eu volto rapidamente, antes de encerrar, ao episódio do Saulo Ramos, né? Que era o consultor-geral da República na época do plano Collor, do plano cruzado, e que chegou à conclusão, que era óbvia também, que tudo que se estava fazendo era inconstitucional. Né? Porque você mudar a moeda por decreto, Sim. né? Sim. Quer dizer, e no fim acabou passando porque sucesso popular. Ali, eu diria para você duas coisas. Dos vários planos de estabilização que o Brasil teve, os originais, made in Brasil, pensado em Brasil, foram o plano Collor e o real. O plano Collor e real não tem paralelo no mundo, nenhum nem outro. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, mas não tem paralelo. O plano Collor fracasso. Congelamento de preços, alguns historicamente, a maioria não dá certo, alguns deram, como Israel. Mas o original foi o plano Collor. O plano Collor foi o original. Com confisco. Com confisco. Na verdade, não era um confisco, era um empréstimo compulsório, com 2 moedas, travou o sistema financeiro. Era uma coisa até... É uma solução engenhosa para um problema falso. É uma solução engenhosa para o problema errado. Esse é o plano Collor. Entende? No real, nós arrumamos uma solução jurídica, o saudoso amigo, o Zé Chiara, que era professor lá de São Francisco, que escreveu a solução. Quem que era? Chama-se Chiara. Chiara. Chiara era o professor da faculdade de... Tadeu de Chiara, professor da faculdade de Direito, meu colega, assim, de escola, de Unibanco e tudo mais. E eu pedi para ele uma solução jurídica. E ele escreveu a URV, como é que tinha que ser, etc, etc. Que acabou passando, o consultor-geral da República aprovou, o procurador-geral naquela época já aprovou, e passou. Saulo Ramos até atacou no jornal, mas depois, como o Sarney estava apoiando politicamente Fernando Henrique, acho que o Sarney pediu para o Saulo Ramos silenciar. E o assunto, nós já estamos no real, né? Já estamos no real. E passou. E a solução das 2 moedas passou. Exatamente. Bom, e com isso nós demos aqui um panorama, Pércio, do que aconteceu logo depois da democratização e a sequência de planos frustrados até o real. E, aliás, o nosso podcast chama O Fio da Economia, e nós vamos passar por esses momentos todos, né? Quer dizer, o próximo episódio... Bem interessante. O próximo episódio nós vamos pular direto para o plano Collor, Collor 1, Collor 2, vamos direto para o plano Collor, e depois nós vamos para o real, e depois assim seguimos os diversos momentos da economia brasileira. Eu queria agradecer a sua participação aqui, especialmente pela sua habilidade de misturar a política com a economia, de ser capaz de compreender. Eu espero que os nossos ouvintes, os que nos assistem pelo YouTube, pelo Spotify, tenham percebido que você consegue dar uma visão geral, né, uma visão macro da coisa, né? Não só o que estava acontecendo no país politicamente, como também na economia, né? Porque as pessoas acham assim, um plano econômico é um plano econômico, não é um plano político. Não é. Olha, tem uma expressão em economia que eu também nem gosto muito, mas que é política econômica. Mas por que eu não gosto muito? Ou economia política. Ou economia política. Na verdade, quando você estuda economia, você estuda a economia abstrata, né? Quando você faz gestão pública envolvendo a economia, tem uma dimensão política inelutável e precisa prestar atenção nela. Economista que não presta atenção na política acaba se dando mal. Tem que prestar atenção.
Tem que saber com quem está lidando, tem que construir suas alianças, porque a economia, na teoria, é uma ciência pura. Na prática, a economia é política, entende? As duas coisas são indissociáveis. Né? Exatamente. São escolhas que você faz que afetam a vida do país. Não, e as escolhas é sempre um órgão político que faz. Né? Né? É um governo, um congresso. É um congresso que tem judiciário. Tem seu judiciário, tem seus sistemas de incentivos diferentes dos que o economista normalmente considera. Né? O Brasil teve que fazer um longo aprendizado até chegar a uma moeda estável, né? Sem dúvida. Foram 8 anos, né? 8 anos, exatamente. De 85 até 1994, né? 8, 9 anos. 8, 9 anos até chegar a uma moeda estável. Persarida, muitíssimo obrigado. Eu que lhe agradeço. Muito obrigado, Sardenberg. Muito obrigado. Parabéns pela série aqui de podcast. Estamos aqui. Muito obrigado. Até uma próxima. Este é o Fio da Economia, podcast da CBN que eu, Carlos Alberto Sardenberg, estou apresentando. Você pode ouvir na sua plataforma de áudio favorita e ver também em vídeo no YouTube e no Spotify. Muito obrigado. Até o próximo episódio.